outros vídeos, assiste, compartilha, dá um joinha, coloca lá o sininho para ativar para você receber mais mensagens e também tem o Instagram. Instagram eu estou sempre postando ali informações, notícias que saem do tema Roading também vou colocar ali, ou seja, compartilhando o máximo possível de informações para você entender sobre Roading, para você poder trabalhar com o Roading e atender bem o seu cliente, beleza? Mas vamos lá, sem muita demora, passar o projeto para vocês. Então aqui, ó, o que fazer antes de efetivamente constituir uma holding? Quais são os passos necessários durante esse projeto? Pois bem, vamos conversar sobre isso. Dois momentos para precificar, né? Ou seja, dentro daquilo que eu preciso precificar, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Porque não basta eu colocar um preço qualquer e aí daqui a pouco sai no prejuízo porque teve muito trabalho. Então, para isso, eu preciso entender esse trabalho e automaticamente eu vou entender sobre a precificação dele. E aí, esse trabalho tem dois momentos: o momento da constituição da holding patrimonial e o momento da sucessão familiar ou da holding familiar, certo? E é bom, assim, comentar, né, é uma coisa que às vezes dá uma travada, né? Essa questão de misturar palavras em inglês e português. Então eu coloco essa tela aqui, que eu acho bacana que a pessoa se destrave. Porque às vezes vai falar assim, ó, como eu estou colocando aqui no exemplo, holding patrimonial. Nada mais é, né, em um jeito bem simples, que uma administradora de bens próprios. Offshore. Ah, Julião, o que é offshore? Basicamente, são empresas fora do país, fora do Brasil. Holding veicular, essa aqui é batata que o pessoal me pergunta. O que é holding veicular? Nada mais é, se for olhar o CNAE, né, o Código Nacional da Atividade Econômica dessa holding veicular, que normalmente são pessoas que têm carros antigos, carros que têm um valor agregado muito alto por ser, né, enfim, umas máquinas velhas lá, antiga. Não vou falar velho, né, mas vai que se alguém escutar vai ficar bravo, mas tudo bem, já falei. Sobre a holding veicular, nada mais é que uma empresa que tem atividade de compra e venda de veículos usados, certo? Por quê? Porque aí com isso ela consegue colocar esses veículos dentro da CNPJ e tratar como se fosse um estoque, para quando e se resolver vender, ter uma tributação mais vantajosa. Então, só aí três exemplos para entender que tem que destravar nossa mente para entender aquilo que a gente joga em inglês, mas na verdade, traduzindo para o português, é algo muito simples. Dito isso, vamos então às etapas do serviço. As etapas basicamente são a parte de diagnóstico, de reuniões e do efetivo execução do projeto. A questão de diagnóstico e reuniões, às vezes elas se invertem na sequência. Primeiro você faz uma reunião, procura entender, pelo menos o básico, e a partir dali você começa a fazer o diagnóstico. E às vezes não, às vezes você vai fazer várias e várias e várias e várias reuniões para depois fazer o diagnóstico. Também tem outros casos em que você com uma primeira reunião, né, uma primeira consulta de dados, de informações, a partir dali você já consegue montar o diagnóstico e já consegue apresentar isso em poucas reuniões. Então essa diagnóstico versus reuniões, ela vai às vezes intercalar entre uma coisa e outra, mas a terceira com certeza vai ser a execução depois das etapas de diagnóstico e de reuniões. O diagnóstico ou estudo de viabilidade nada mais é do que você montar um material para apresentar para o seu cliente e nesse material você vai colocar as questões de direito civil, direito societário, direito tributário, as questões que envolvem aquele patrimônio da família e quais são os benefícios, quais são as vantagens, quais são os caminhos que vão ter durante a execução do projeto. Inclusive, o teu serviço, o que você vai fazer, em que momento, qual tempo você vai gastar e, ao final, até a questão de qual valor você vai cobrar sobre esse serviço. Dentro do diagnóstico, o que a gente precisa pensar, o que a gente precisa analisar, o que a gente precisa estudar? Vamos lá. Quanto tempo você vai demorar para juntar os dados, né? Os dados, as informações, os documentos? Será que esses documentos o teu cliente vai te entregar ou você vai ter que buscar essas informações? Qual é o patrimônio que essa família tem, que esse patriarca, essa matriarca tem, que ele quer colocar dentro da holding? São imóveis, são móveis, são empresas operacionais, é tudo junto, vários itens, está na mesma cidade, não está, está em outra cidade, ou seja, perguntas que você vai se fazendo para entender qual é o tamanho do teu trabalho.
né? O tamanho do tempo que você vai gastar, o tamanho da dificuldade que você vai ter. Vai precisar contratar algum outro profissional? Ou seja, às vezes você está lá com um imóvel que precisa fazer uma retificação diária antes de ser eh, colocada, né, ou jogada, ou integralizada dentro da empresa. E aí fazer essa retificação diária de um imóvel, de um terreno, vai precisar o quê? Contratar uma pessoa especializada para fazer essa documentação da retificação diária, certo? Então, tem aí um serviço pré, né, um serviço antes da efetiva constituição da holding e precisa entender, precisa saber disso. Também a questão das escrituras, se elas estão regulares, se está tudo certinho, se tem documentos ainda em contrato, ou seja, isso tudo tu vai levantar no diagnóstico e às vezes até nas perguntas durante as reuniões com esse cliente, com esse patriarca ou com a família toda, se necessário for. A questão das reuniões também é um processo, como é que eu vou fazer essa reunião? Não. Qual é o tamanho da família? Quem ou quais são os decisores? Isso é importante saber, né? Porque às vezes tu vai fazer uma reunião com um filho que tem intenção de montar a road, que está cheio de vontade, mas quem decide, quem realmente vai dar a canetada final é talvez o pai. E aí o pai não participou da reunião e aí você perdeu tempo, não conseguiu converter esse cliente em uma holding de verdade, uma holding efetiva, certo? Vai precisar se deslocar para fazer essas reuniões, ou tu vai fazer online, ou o cliente vai vir até o local. Então, isso também é uma questão que tem que ser analisada durante o processo daquilo que você vai fazer. Importante, tá? Essas reuniões iniciais, ou pelo menos a primeira reunião, você tem que procurar entender qual é a real intenção da família. Porque às vezes, eu quero fazer a road porque eu escutei que é bom. É bom para quê, né? Qual é o benefício que o senhor, que a senhora está querendo com essa road? Eu quero porque eu vou ter economia tributária, porque eu vou ter que vender um imóvel aqui e o imposto vai ser alto, porque eu vou ter muito imóvel de aluguel, ou já tenho imóveis de aluguéis e procuro economia. Beleza, então a gente sabe que é questão da economia tributária. Talvez ele vai dizer, não, eu quero porque eu quero fazer sucessão familiar. Não interessa se vai custar X ou Y, eu quero já preparar, planejar a sucessão familiar. Beleza, então você sabe que a intenção, a real intenção é essa. E a partir dessa real intenção, você vai norteando o seu trabalho, norteando qual é o projeto no final que vai ser apresentado, certo? Importante verificar se tem divergência, ou seja, você vai ver nas reuniões se tem divergência, se tem um pensando uma coisa, outro pensando outra. Isso tudo você vai trabalhando na reunião, ou seja, a reunião serve para essas situações de analisar as divergências também. E aí, já comentei um pouquinho, né? Às vezes vai fazer uma, duas reuniões, vai fazer 10, 12 reuniões para então ter subsídio suficiente para montar o diagnóstico, certo? E aí vem depois a outra etapa, que é a execução do projeto. E aí eu separo a execução do projeto em dois momentos, na constituição e depois na sucessão. Na constituição, o que vai ser analisado? Vai analisar os documentos para elaborar o contrato social, o regime de casamento, as matrículas dos imóveis, se os endereços do pessoal estão certo, né, dos patriarcas ou quem mais estiver envolvido na constituição. Verificar se antes precisa regularizar algum imóvel, ou seja, né, já verificou, vai fazer. Elaboração do diagnóstico, ou seja, faz parte da execução do projeto o próprio diagnóstico. Inclusive, é importante que você cobre para apresentar e para montar esse diagnóstico, porque afinal você está demandando um tempo para, né, tempo e conhecimento para elaborar esse diagnóstico. Então é interessante que seja cobrado esse valor. Então a execução é um serviço, a execução do diagnóstico, a elaboração do diagnóstico é uma execução de serviço pela qual deve ser cobrado. Pode cobrar um valor e depois abater, né, do projeto total. A elaboração do contrato social, efetivamente, né, com a integralização dos imóveis, né, e aí é importante não ficar usando modelinho para elaborar um verdadeiro contrato, colocar as informações completas dos imóveis e com isso vai ter economia, porque não vai precisar passar pelo tabelionato. Já falei isso em outro vídeo, mas é uma situação importante. Vai fazer lá o processo do regime, processo de alvará ou da dispensa de alvará, né? Depende de cada cidade, ou seja, é uma empresa como outra qualquer durante a execução aí da Constituição. Vai verificar aí a questão do ITBI, né? Vai pedir a imunidade ou pagar a guia do ITBI, se for o caso, e providenciar o registro de imóveis, né? O registro dos imóveis junto ao registro de imóveis, né? Junto ao cartório do registro de imóveis. Então, isso tudo faz parte do processo, faz parte da etapa.
e tem a parte da sucessão. Uma vez constituída, uma vez que a intenção inicial, a intenção principal da família é a sucessão familiar, então vai ter logo na sequência essa alteração contratual, essa sucessão. Ou seja, vai pegar o contrato social, vai a partir dele fazer uma alteração, fazendo a doação das cotas para os filhos. E aí então tem a execução, tem a elaboração do contrato da doação das cotas, fazer talvez um acordo de sócio, fazer talvez um protocolo familiar, que é um outro documento, vai fazer apuração de TCMD, né? A depender do tamanho do projeto ali, você pode fazer mais de uma holding para ter economia de TCMD. Ou seja, isso tudo aqui é ou faz parte das etapas de execução do trabalho de holding. E com isso, né, uma vez que você entenda essas etapas, você também vai entender como precificar, ou vai ter uma primeira noção de como precificar o trabalho. Uma vez que compreendemos os passos para elaboração, temos condições de entender como precificar o serviço de road, certo? Então, aqui, bom, eu já sei que dá esse passo a passo todo, já sei que tem esse trabalho, já sei que o diagnóstico já toma um bom tempo para fazer, afinal eu estou ali fazendo reuniões de diagnóstico, elaborar um material, né, um documento mesmo, né, sobre os passo a passo, isso toma tempo. Ah, então ele tem que precificar. Então, esse é o passo a passo para você mensurar como precificar e também para entender o processo, né? Não basta simplesmente fazer a toque de caixa de qualquer jeito, mas sim entender a sequência do processo, beleza? Num próximo vídeo, eu vou colocar aí sobre a precificação, vou trazer o modelo de precificação, ou quais os modelos de precificação, e vou trazer um modelo concreto, uma situação concreta que aconteceu aqui de um projeto que eu já atendi, beleza?